Olá a você que nos acompanha, assistindo e nos escutando pelas redes sociais. Meu nome é Hector de Oliveira, sou acadêmico da Universidade Embi Morumbi, Campus São José dos Campos, e tenho a honra de presidir o Café com Ciência, projeto executado pelo diretório acadêmico Cleusa Ferri, aqui da Universidade Embi Morumbi, Campus São José dos Campos. Esse projeto que vem vindo desde 2020 com o intuito de propagar a informação científica sobre a saúde para todos os públicos. Hoje, no nosso primeiro encontro de 2022, teremos como tema dor abdominal e temos ela como a principal entrevistada da noite, a cirurgiã Bárbara de Azevedo, formada pela Faculdade de Itajubá, residente médica em cirurgia geral avançada e trauma pelo Hospital Municipal de São José dos Campos e mestre em ciências da saúde pela Unifesp. Hoje, a doutora Bárbara ocupa a cadeira de chefe de cirurgia aqui da Universidade Embi Morumbi e também preceptora da residência médica do Hospital Municipal de São José dos Campos. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Hector. E também, para me acompanhar nessa conversa, ela, Daniele Guzmão, que também é acadêmica aqui da Universidade Embi Morumbi, Campus São José dos Campos, e atualmente é a presidente da Liga de Cirurgia e Trauma. Seja bem-vinda. É um prazer o convite. Obrigada a presença de vocês. E para iniciar esse nosso papo, doutora, a dor abdominal, ela é normal? Hector, dor nunca é um sintoma normal, né? Toda vez que a gente pensa em dor, independente da parte do corpo que doa, nunca vai ser normal. A dor abdominal, ela pode ser uma condição autolimitada. O que eu quero dizer com isso? Não é qualquer dor que vai ser significativa, não é qualquer dor que vai ser importante, não é qualquer dor que vai requerer tratamento clínico ou cirúrgico. Mas não, nenhuma dor pode ser considerada normal. Se o paciente apresenta uma dor, no mínimo é um mecanismo de defesa do corpo, né? Está mostrando que tem algum problema, no máximo é algo mais severo acontecendo dentro desse abdômen. Nunca vai ser normal. Doutora, eu gostaria de saber quando ela se torna preocupante. Quando que a gente começa a se preocupar com uma dor abdominal? Bom, imagina vocês que você comeu um lanche, uma comida um pouquinho mais pesada e teve dor. Não preocupa. Vai começar a se preocupar a partir do momento em que essa dor ficar persistente. Imagina, hoje doeu, ok, o que é esperado? Com o processo digestivo normal, essa dor, como eu disse, é autolimitada, vai passar em algum momento. Vai precisar tomar alguma medicação para dor, algum analgésico simples, tudo bem, tem que melhorar. Se a dor não melhora, aí é que a gente se preocupa. Imagina uma dor súbita, não tem relação com a alimentação, não tem relação com nada que você tenha feito e de repente esse abdômen começa a doer. Também preocupa. E como eu disse, a persistência é o que sempre tem que chamar a atenção. Uma dor, ela tem que parar, independente do motivo que ela aconteça. Às vezes é algo simples, às vezes é uma indigestão, às vezes é o que a gente chama de uma gastroenterite, às vezes é só uma reação do organismo a um exagero, por exemplo, principalmente um exagero alimentar. A gente se preocupa quando essa dor fica persistente ou ela é injustificada. Não fiz nada, não tem nada que justifique e de repente meu abdômen começa a doer. A partir daí a gente fica preocupado. E como que eu posso saber se é uma dor que deve ou não deve me preocupar? Além do tempo, quais seriam as outras coisas que me levam até essa dúvida? Existem alguns sinais de alarme que a gente sempre deve considerar quando a gente tem dor abdominal. Então, se uma pessoa chega no hospital referindo dor abdominal, a primeira coisa que a gente vai pensar, sintomas associados. Uma dor que vem simplesmente por doer, a gente não vai se preocupar tanto no primeiro momento. Se ela vier acompanhada de alguns sinais ou sintomas, aí a gente vai se preocupar. De que forma? Imagina uma dor que agora vem acompanhada de náusea e vômito. Imagina uma dor que está há alguns dias e agora apareceu uma febre. Então, sinais que fazem a gente pensar que essa dor pode estar, na verdade, revelando algum problema mais grave. Quando a gente pensa em gravidade, e aí a gente vai considerar outros sinais de alarme. O que são sinais de alarme? Coisas que vão aparecer, sinais e sintomas que vão fazer a gente se preocupar,
fazer a gente pensar se aquela dor tem um fundamento um pouquinho mais grave. Por exemplo, um paciente que vem com uma dor há algumas semanas, começou um incômodo, independente do local do abdômen que dor, né, que vai depender muito do que está acontecendo, é o que vai manifestar a dor, e esse paciente está apresentando também emagrecimento. Vamos supor que de repente, sem dieta, sem uma mudança justificada na alimentação, ele começa a emagrecer. Isso é um sinal de alarme muito significativo. A gente não emagrece sem querer. Então, se o paciente não está fazendo uma dieta, se ele não mudou nada a alimentação, se ele está comendo normal, não é normal emagrecer. Esse é um sinal de alarme muito importante. Tem um outro sinal de alarme que as pessoas sempre devem se preocupar. Alternância do hábito intestinal. O que é isso? Paciente que sempre teve o intestino reguladinho. Vai no banheiro uma vez por dia, tem gente que vai 2 vezes, tem gente que vai a cada 2 dias, e ok, é normal também. Mas, de repente, aquele intestino que era reguladinho começa a ficar obstipado, constipado. Aquela pessoa que ia no banheiro todos os dias, agora ela vai a cada 2, 3 dias. Quando ela vai, ela sente dor. Ou aquela pessoa que, às vezes, tinha antes o intestino bem preso, bem constipada, ia no banheiro a cada 2 ou 3 dias, e agora começa a ter diarreia. Isso é sempre muito preocupante. A alternância do hábito intestinal é um sinal de alarme muito significativo para a gente pensar que pode estar acontecendo alguma coisa errada no estômago, no intestino, em todo o trato digestivo. Como investigar esses alarmes? Então, imagina, né, que esse paciente chega e começa, a gente sempre, né, vai prezar por uma boa anamnese, né, o paciente cirúrgico, o paciente, eu como cirurgiã, procuro ensinar sempre isso para os meus alunos. O paciente não é uma dor, o paciente não é um abdômen, o paciente é uma pessoa, tem que ser visto como um todo. Como que a gente investiga então? Começa com uma boa anamnese. Quando é que essa dor começou? Quando é que esses sinais de alarme te chamaram a atenção? E às vezes são coisas que você tem que deixar bem claras para o seu paciente, porque ele não entende. Por exemplo, é muito comum você perguntar para um homem, né? O senhor acha que o senhor emagreceu? Aí ele vira para a esposa e pergunta, bem, eu emagreci? Porque o homem às vezes não repara nessas coisas, mulher repara mais, né? E aí você pergunta de uma forma diferente, você fala, a roupa que o senhor costuma usar, a calça, tá mais larga que o normal? E ele fala, eu tive que apertar um pouquinho mais o cinto, ultimamente eu reparei. Então às vezes a forma como você pergunta é importante. Por que isso? Porque todo o diagnóstico ele começa com uma boa anamnese, caracterizar bem a história desse paciente. Quando é que isso começou? Quando é que essa dor teve início? Se essa dor piora ou melhora com alguma coisa que esse paciente faz? Se essa dor está associada a algum outro sinal ou sintoma? Náusea, vômito, febre, diarreia, constipação ou alguma outra coisa que o paciente venha referir, para a gente pensar nos inúmeros diagnósticos diferenciais. Então, tudo isso tem que chamar muita atenção. A partir desse momento, a gente vai pensar em investigar essa dor. Como é que a gente vai investigar essa dor? Exame físico, né? Fez uma boa anamnese, conseguiu fazer alguma hipótese diagnóstica, exame físico. Esse paciente vai ser visto também como um todo, sinais vitais, você vai avaliar a pele, você vai avaliar, né, constituição física toda e depois você vai passar para o exame abdominal. O exame abdominal tem que ser muito bem feito. Uma inspeção desse abdômen, uma boa olhada, ver se tem cicatriz, um abalamento, alguma coisa que chame a atenção. Vai passar por uma boa ausculta. Os ruídos desse intestino tem que te falar se eles estão funcionando normalmente ou não. Vai passar por uma percussão, que a maioria das pessoas esquece, né? Mas isso o estudante de medicina, o médico tem que estar atento. E, finalmente, a palpação de todo esse abdômen. A procura de quê? Dor, né? O paciente vai referir dor em algum determinado quadrante desse abdômen, ou você vai conseguir, né, através do exame palpar algum abalamento, né, alguma tumoração. E quando eu falo tumoração, eu falo de um abalamento qualquer, pode ser algo benigno, pode ser algo maligno, pode ser algo, né, agudo ou mesmo algo mais cronificado. Então, quando a gente pensa em investigar esses sinais de alarme, o básico, ter uma boa história, então caracterizar bem essa dor e fazer um bom exame físico. Só depois a gente vai pensar em pedir algum exame complementar. Que normalmente o que acontece hoje em dia, né, e é muito preocupante, o paciente chega e de cara ele já ganha um pedido de exame complementar, né? Vai lá, faz um ultrassom de abdômen, vai lá, faz uma tomografia de abdômen, faz uma endoscopia, faz uma colonoscopia, ok, solicitar todos esses exames no momento oportuno, mas isso não deve de maneira nenhuma substituir a boa história clínica. Quando eu falo anamnese, né, para quem não sabe, é uma história clínica, é o paciente contar exatamente o que está acontecendo com ele
e o médico fazer um excelente exame físico. Como que eu sei? Eu tô tendo esses sinais e sintomas. Então, eu tô com dor de alguns dias, tô tendo uma diarreia, por exemplo. Como que eu sei se eu devo ir pro pronto-socorro ou eu posso ir para um atendimento de um UBS, um atendimento de um UPA? Como que eu sei diferenciar isso? Uma excelente pergunta. Primeiro, ninguém conhece melhor o nosso corpo do que a gente, né? A gente sabe exatamente as coisas que a gente faz, as coisas que a gente come, que caem bem e não caem bem. Então, a gente se conhece muito bem. Então, se você sabe que quando você exagera um pouquinho na bebida, ou quando você exagera um pouquinho na gordura, aquilo já não te faz muito bem, não tem motivo nenhum para você correr para o hospital, para nenhum lugar, nem UBS, nem UPA, nem pronto-socorro, né? Se você mesmo acha que aquele sinal, aquele sintoma não está muito normal, né? Isso o paciente tem que ter um autoconhecimento mesmo, é hora de procurar ajuda. Como é que a gente orienta isso? Dor, normalmente dor abdominal aguda, tem que procurar pronto atendimento. Não adianta você procurar a UBS, vai demorar para fazer o processo, não contraindica também. Você fazer uma avaliação boa com o clínico, examinar tudo, ver como é que estão os outros aspectos da sua saúde. Mas dor abdominal é algo agudo e que na maioria das vezes, naquele momento de dor intensa, tem que ter uma avaliação para ver se não precisa de uma conduta urgente. Então, é muito indicado, sim, procurar uma unidade de emergência. O que eu sempre indico, né? Comece pelo mais básico. Por quê? Por uma UPA. Aquela UPA que fica, né, na nossa cidade, em maioria dos lugares, tem as UPAs. Qual que é o objetivo? Não concentrar todo o atendimento no hospital de referência. Porque o hospital de referência, ele é terciário. Foi estruturado para receber pacientes graves. Então, às vezes, um paciente com uma dor abdominal, que às vezes nem é algo tão significativo, nem é algo tão grave, ele vai esperar 4, 5 horas para ser atendido no hospital, sendo que ele poderia ser atendido de forma mais rápida numa unidade de pronto atendimento e ter o seu diagnóstico feito e ter o seu caso resolvido. Ok, foi numa UPA, o exame físico que eu falei para vocês, foi feito direitinho, percebeu que está grave, que precisa de uma conduta cirúrgica. Aí é o momento de procurar o hospital. Mas a gente espera que nesse momento o paciente não precise mais tomar nenhuma conduta. O próprio médico que atender ele na unidade de pronto atendimento vai entender que a gravidade requer um atendimento mais especializado. Então, essa sempre tem que ser a sequência. Porque as pessoas costumam reclamar muito, por exemplo, da espera no atendimento em grandes hospitais. Na nossa cidade, a gente tem um hospital de referência, que é o Hospital Municipal, e é um hospital terciário. O que quer dizer? Vai chegar lá, tiro, facada, acidente vascular encefálico, né? O famoso derrame, vai chegar infarto. Vão chegar doenças e condições que vão realmente requerer que seja feito atendimento naquela instituição. E aí aquele paciente que às vezes está com uma dor abdominal e que às vezes é realmente algo significativo, é importante, é uma apendicite, é uma colecistite, é algo que requer uma conduta urgente, ele vai ficar na fila esperando um tempão, sendo que também ele tem a sua gravidade, também ele deveria ser atendido. Então é o que eu chamo de educação em saúde, eu acho que devia ter na escola. Se a gente chegasse lá para as crianças e falasse, olha, quando você quer investigar se você tem uma anemia, um colesterol alto, qualquer coisa, é o UBS. Se você tem uma condição que não está tão agravada, né, mas requer um olhar um pouquinho mais urgente, um pouquinho mais rápido, UPA. Se o bicho pegou, você está grave demais, vai lá para o hospital. E só nessa circunstância, tá bom? Doutora, e a senhora poderia contar pra gente um pouquinho como funciona o tratamento? Por exemplo, muitas vezes é cirúrgico ou é conservador, como que vai funcionar isso? Bom, aqui a gente vai tentar resumir algo que é um assunto muito amplo, né? Quando a gente fala em dor abdominal, imagina vocês, quando eu falo de uma dor abdominal, eu não falo só aqui, né? Do abdômen, aqui da barriguinha. Eu tô falando de um compartimento do corpo que vai desde aqui de cima, desse ossinho que a gente tem aqui, que chama apêndice tifoide, que é a transição para o nosso tórax, até a sínfise púbica, né? Até esse ossinho que a gente tem aqui próximo da virilha. Então, é um grande compartimento.
né? Além da região anterior, tem os flancos aqui, as laterais e a região dorsal, que também é considerada aqui parte da região abdominal. Então imagina vocês quanta coisa pode doer aqui dentro, né? Quanta coisa pode acontecer de errado aqui, né? E aí a gente passa pelos tipos diferentes de abdômen agudo, que é aquela dor, né, que surge de repente, que vai requerer uma conduta urgente. Eu não estou falando daquela dor crônica que está vindo arrastada, que vai precisar de uma outra investigação, mas aquela dor súbita, aquela que leva o paciente para o hospital. Pode ser um monte de coisa. Então, só vai ter um diagnóstico de certeza quando passar realmente com um especialista. O especialista, normalmente, nesses casos, é o cirurgião geral, né? No caso do adulto, se for a criança, vai passar pela avaliação do pediatra e do cirurgião pediátrico em seguida. Mas se for o adulto, tem que passar por uma avaliação especializada, porque o especialista vai ter um olhar diferente do clínico em relação àquela dor. Quando a gente faz aquele exame minucioso que eu falei para vocês, a gente observa, a gente ausculta, a gente percute, a gente palpa, pelo local da dor, pelos sintomas associados, pelo exame que a gente faz, a gente já consegue ter uma noção do que está doendo dentro daquele abdômen. Por exemplo, se o paciente tem uma dor aqui, embaixo da costela, né, do lado direito, eu sei que muito provavelmente ele vai ter uma dor relacionada à vesícula biliar, uma dor relacionada ao fígado, uma dor relacionada a órgãos que estão nessa posição. Diferentemente, se ele tiver uma dor aqui na fossa ilíaca direita, que é o finalzinho aqui da pelve do lado direito, o que tem aqui? O apêndice, o que tem aqui no caso da mulher? O ovário direito. Então, esse exame é que vai orientar a gente. Em muitos momentos vai ser necessário, sim, a solicitação do exame complementar. E a gente lança a mão de toda vez que a gente precisa do exame complementar. Não é pecado nenhum você pedir um ultrassom de abdômen, você pedir a tomografia de abdômen para te orientar. Mas lembra sempre que o médico ele tem que ter passado por todo esse processo de exame para ele ter ideia do que ele está procurando. Porque se ele pede de cara um exame complementar, um exame extremamente complexo, que é uma tomografia de abdômen, às vezes ele fica mais perdido do que orientado quando vai avaliar esse exame, se ele não tem uma hipótese diagnóstica. Então, o diagnóstico ele começa daí. É complexo, né, em muitos casos, tem muita coisa que a gente vai conseguir de cara falar a origem. Por exemplo, chega aquele paciente que a gente sabe que bebe bastante álcool, né, os etilistas crônicos, fuma bastante, chega lá com uma dor súbita aqui no meio do abdômen, que é a região que a gente sabe onde fica o estômago, o pâncreas, né, uma parte do intestino. De cara eu vou pensar numa úlcera perfurada, se a dor for muito súbita. Então isso tem que passar pelo critério do especialista, né? É o que vai ter o olhar mais aguçado para tentar, pelo menos, elaborar uma hipótese diagnóstica. Uma coisa que eu fico pensando, doutor, é o seguinte: a gente tem muito costume de lembrar que no abdômen só tem a parte que mexe com o alimento, estômago, intestino. E a gente às vezes sempre associa uma dor nessa área com alguma coisa que a gente comeu, né? Como que eu consigo diferenciar se a dor que eu estou sentindo tem a ver ou não com aquilo que eu comi? É uma das primeiras coisas que a gente pergunta. Lembra que eu falei para você? A gente se conhece, a gente sabe o tipo de coisa que a gente tolera ou não, comer, beber. Mas ok, vamos supor que você não saiu da sua rotina, você chega, a primeira coisa que eu vou te perguntar, comer alguma coisa diferente? Beber alguma coisa diferente? Porque é o básico do básico. Imagina a dor, às vezes associada a um quadro diarreico. A gente sempre tem que pensar no que é mais simples, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu já peguei paciente uma vez falando, nossa, tem sangue nas minhas fezes. Quando eu evacuei, tem sangue. Aí você pergunta, como é que era esse sangue? Era um sangramento vivo, né? Um sangue vivo, um sangue escurecido. Não, eu só percebi que as minhas fezes elas estavam meio arroxeadas, parecia sangue. Eu falei, o que você comeu hoje no almoço? Beterraba. Então, assim, é simples, é bobo, mas se você não perguntar, você não faz o diagnóstico. E, assim, a pessoa se assustou, né? Teve uma dorzinha lá e percebeu que ao evacuar, as fezes estavam daquela cor. E tinha comido uma substância que cora as fezes, né? E não necessariamente é um problema. Então, quando que eu sei que a minha dor está relacionada ou não à minha alimentação? Bom, você comeu lá um hot dog, né? Daqueles do mal que a gente compra, dogão, né? Que a gente compra na rua. Comeu, aquela salsicha duvidosa lá. Teve dor, teve náusea, teve diarreia. Poxa, tem muita chance de ser isso. Agora, chegou amanhã, a dor não passou. Chegou depois de amanhã, a dor persiste.
já fez digestão daquilo lá e não melhorou, ou às vezes até vomitou, né? Porque a tendência do nosso trato gastrointestinal é sempre se livrar daquilo. Sim. Não é à toa que a gente tem vômito e diarreia quando a gente tem uma intoxicação alimentar, é o corpo se livrando do que está provocando aquela intoxicação. Passou todo esse processo, a dor persiste, opa, tem alguma coisa errada. Às vezes não tem nada a ver com aquela alimentação, às vezes foi só um gatilho, só um disfarce ali. Então, sempre considerar aqueles sinais de alarme que eu falei para vocês. Tempo de evolução, é uma dor que veio, ok, melhorou, tudo bem, autolimitada, deve ter sido relacionada ao que você comeu. Está persistindo, está insistente, não tem mais muita relação com o que você comeu, às vezes não tem nada a ver com a comida, não fiz nada diferente, e mesmo assim a dor está persistente, e isso tem que chamar a atenção, tá bom? Outra pergunta, doutora. Ultimamente a gente tem visto muito nas televisões, né, nos canais de TV, no próprio YouTube, esse negócio da gente cuidar da gente mesmo, ter esse cuidado, preservar o nosso corpo. É possível eu ter alguma coisa abdominal sem ter nenhum sintoma? Então eu não estou sentindo dor, eu não estou tendo diarreia, eu não estou vomitando, mas eu posso ter alguma coisa? Pode. E é aí que fica mais grave, porque quando o nosso corpo ele dá sinais de que tem alguma coisa errada, é muito fácil a gente identificar. Por mais que às vezes, eu costumo falar muito isso, às vezes tem dois tipos de paciente. Aquele paciente que vai ter uma dorzinha, uma dor importante e vai falar, não, vou tomar um remédio, vou ficar em casa, tá tudo bem. Aquele que vai ter uma dorzinha e vai correr para o hospital como se a vida estivesse acabando, né? Já fala, já avisa em casa. Pode ser que eu não volte, né? Pode ser as minhas últimas palavras. Sempre tem esses dois tipos. E normalmente é a mulher e o homem, né? Sem nenhum preconceito, mas é desse jeito mesmo. O homem normalmente é mais dramático nesse ponto, no sentido de dor. E aí, o que acontece? Perdi. Esqueci o que você perguntou. Eu perguntei. Demorou, né? Foi bem. Foi ótimo, foi excelente. A parte de ter isso, alguma coisa sem sentir nada. Sem sentir nada. Tá, vamos lá. Então, o que acontece? Quando é que a gente vai se preocupar? Quando você realmente não sente nada, né? Então, tem aquele tipo de paciente que sente uma coisinha e já corre, tem aquele paciente que sente e vai esperar. Mas tem paciente que realmente não sente nada. E o que é preocupante? E o que tem que ficar de lição aqui? Aqueles sinais de alarme que eu falei para vocês, especialmente aqueles dois, pensando em alguma alteração do trato gastrointestinal. É o paciente que emagrece sem motivo e o paciente que tinha um intestino com um determinado hábito e de repente tem uma alternância significativa. Por quê? Porque a grande maioria das tumorações, principalmente os cânceres, né, as tumorações malignas do trato gastrointestinal, não costumam dar sintomas precoces. E é aí que a gente se preocupa. Paciente que tem um tumor gástrico, paciente que tem um tumor de cólon, né, que são os mais prevalentes, os mais incidentes, paciente que tem um tumor de vesícula, paciente que tem um tumor de pâncreas. Então, qualquer lugar do nosso corpo está predisposto a ter um câncer, né, uma tumoração maligna, mas o trato gastrointestinal é altamente propenso, né, a ter lesões malignas. Então, esses tipos de tumores, principalmente esses que eu citei por último, vesícula, pâncreas, né, são órgãos muito bem protegidos aqui dentro do nosso abdômen, eles não costumam dar sintomas precoces. Então, às vezes, o paciente não sente nada. E qual que é o desespero? Quando ele chega, né, a procurar o médico e realmente percebeu que alguma coisa não está bem, quando começa a doer, normalmente já é um tumor avançado. E essa é a nossa maior dificuldade, fazer esse diagnóstico de forma precoce. Por isso que hoje em dia a gente tem protocolos, né? Para cada tipo de tumor, para cada tipo de lesão, a gente tem determinados protocolos. Hoje em dia existe, né, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Para fazer um diagnóstico de um câncer de cólon, um câncer coloretal, que é aquele que dá no intestino grosso da gente e no reto, né, que é a última camada ali do nosso intestino. Para fazer um diagnóstico de câncer coloretal, a gente precisa essencialmente de uma colonoscopia, que é aquele aparelho que entra pela região anal, ele percorre todo o cólon e consegue ver por dentro da luz do intestino se tem alguma tumoração. É todo mundo que vai fazer colonoscopia? Não. É todo mundo que o médico vai pensar em pedir colonoscopia? Não. Hoje em dia tem um exame muito mais simples que a gente consegue pedir na UBS, no postinho de saúde, chama sangue oculto nas fezes. Você faz um exame de fezes, coleta lá um material, as fezes do paciente direitinho e faz pesquisa de sangue oculto nas fezes. É normal ter sangue nas fezes? Não. Nunca.
Se aparece sangue positivo nas fezes, já cria um sinal de alerta para o médico para solicitar a colonoscopia. Então, cada vez mais a gente tem esse tipo de protocolo. Claro, tem que passar pela suspeição do médico, né, de ter um olhar para aquele paciente, que às vezes está referindo queixas inespecíficas. Nossa, achei que eu perdi um pouquinho de peso, não fiz nada. Achei que eu tomei sem apetite, tudo que eu como não me faz muito bem. Então, esse tipo de coisa tem que chamar a atenção, não do cirurgião, não da pessoa, não de mim, que vou lá operar esse paciente quando ele já está com uma doença avançada, mas do clínico, do médico, da unidade básica de saúde, do médico que faz saúde da família, aquele que vai fazer o primeiro atendimento. Se ele tiver esse olhar, né, não, eu acho que realmente vale a pena pedir esse marcador, pede, é um exame super simples, que já cria um alerta. Então, o nosso maior desafio é justamente esse, e essa pergunta é excelente. Fazer esse diagnóstico quando o paciente ainda não tem sintoma. Esse é o mais difícil. Porque quando o paciente chega para mim com dor, emagrecido, falando que o intestino está totalmente ao contrário do que sempre foi, que ele não consegue comer direito porque ele sente náusea, vômito, porque ele sente empachamento, aquela sensação de que comeu um pouquinho e comeu 1 quilo, né? Fica tudo muito cheio. Quando ele chega nesse ponto, normalmente a doença já está avançada. A gente falando de câncer, né, doutora, que é uma coisa que ganha o coração da gente, né, emocionalmente, é o medo da maioria das pessoas, né, do câncer. E aí falou que é só na palpação médica que na maioria das vezes vai sentir. Quando a gente fala de câncer de mama, a mulher ela consegue fazer uma palpação em casa, né? De maneira geral, para os cânceres, para os tumores abdominais, eu consigo fazer alguma palpação na minha casa? Dificilmente, porque vou te explicar o motivo. Algumas regiões do nosso abdômen, isso é até possível. Imagina que, principalmente na região inferior do nosso abdômen, se vocês palparem, vocês vão sentir que a parte inferior do nosso abdômen, que do umbigo para baixo, a gente tem uma musculatura mais frouxa, né? Diferente da parte mediana aqui, que a gente tem o músculo reto abdominal, que é um músculo bem forte, então já não permite... Que é onde faz o tanquinho, né? Isso, que já não permite muita palpação. Ou daqui da região superior, que a gente tem os arcos costais descendo. Então, todos os órgãos, né? O nosso cólon transverso, o nosso fígado, a vesícula, o pâncreas, estômago, ficam todos escondidos aqui pela costela. Lá embaixo é mais fácil. Se o paciente tem uma tumoração aqui no seco, né? Ou se ele tem uma tumoração de sigmoide, que são as duas porções, a inicial e a final do intestino, se ele palpar, ele sente. Mas é aí que eu volto na mesma questão para você. Quando essa tumoração ela adquire um volume suficiente para que seja palpado, é porque já está muito avançado. Então, a gente tem que lançar a mão desses exames de diagnóstico precoce. O sangue oculto, a endoscopia, a colonoscopia, às vezes um ultrassom simples de abdômen, às vezes um exame de urina, um exame de sangue pode chamar a atenção. Imagina que você faz um hemograma de um paciente de rotina, lá na UBS, e vem uma anemia. Por que esse paciente está anêmico? Aí você vai ver, ele come direito, ele está se nutrindo o suficiente para produzir as células sanguíneas necessárias, ou ele come tudo direitinho e tem alguma coisa consumindo essa hemoglobina, tem alguma coisa que está sugando aí essa energia dele, que normalmente é um câncer. Entendi. Doutora, aproveitando que nós estamos nessa de falar sobre doenças, né? E a doença que, infelizmente, ainda estamos convivendo é o Covid, né? Como que o Covid ele tem afetado essas queixas abdominais? É comum ou é só respiratório, como a gente está acostumado a ouvir? Essa é uma excelente pergunta. O que foi para nós o maior desafio, né? Nós como cirurgiões, né? Os médicos que ficam na prática ali, na linha de frente do pronto atendimento do hospital, qual que foi o nosso maior desafio diante dessa pandemia que a gente viveu e ainda está vivendo, viu, gente? Não acabou, não. Fica o recado, né? Fica a dica, não acabou. Melhorou, graças a Deus, com as vacinas, com todas as medidas que a gente conseguiu fazer, melhorou, mas ainda não acabou. No auge da pandemia, né, o nosso hospital ele foi referência, né, para os casos de Covid da região inteira. Então, nós tivemos que fechar várias alas, parar as cirurgias eletivas, né? Foi uma transformação muito grande para atender esses pacientes. E qual que foi a nossa maior dificuldade que a gente começou a observar com muita frequência? Os pacientes chegando cada vez mais graves. O paciente que realmente vinha para o pronto-socorro, que antes vinha, por exemplo, com uma inflamação na vesícula inicial e a gente conseguia manejar, começou a vir com a vesícula perfurada. Por quê?
Tinha medo de ir para o hospital, tinha medo de ir e pegar Covid, e tinha razão, porque a gente estava vivendo, né, um epicentro ali da doença, né, todos os casos acumulados ali. Então, os pacientes começaram a chegar muito mais graves. Um outro aspecto interessante, todos os pacientes que chegavam no hospital nesse período, isso melhorou muito agora, porque o volume de internações diminuiu muito, mas imaginem vocês que no auge da pandemia a gente tinha às vezes 60 internações por dia, né? Então, imagina 60 pacientes que realmente requeriam internação. E aí chegava esse paciente, às vezes a queixa dele era desconforto para respirar. O que era o protocolo? Chegou com desconforto respiratório, o que acontece? Vai para o Covid. E aí vai para o Covid e fica lá e faz o teste. Hoje a gente tem um testezinho que sai em 20 minutos. No começo da pandemia demorava 3, 4, 5 horas para sair. Às vezes só saía no dia seguinte, dependendo do volume. Às vezes esse paciente com essa insuficiência respiratória, com essa dificuldade para respirar, na verdade estava com uma apendicite perfurada. Então o sintoma que às vezes ele manifestava, aquele desconforto para respirar, já era um sinal de uma infecção avançada no abdômen. O que acontecia? Ao invés de ele ir para pronto-socorro para mim, né, para ser avaliado e ser diagnosticado e operado, ele ia parar lá no Covid. Atrasava o diagnóstico, atrasava o tratamento. E com isso a gente teve um pico de pacientes muito graves do ponto de vista cirúrgico. E um outro dado interessante também, já que você tocou nesse assunto, foi que a gente começou a observar pacientes sendo indicados por abdômen agudo, chegavam, dor abdominal importante, aquele abdômen distendido, ok, precisa operar. E operar, quando a gente abria a barriga, não tinha nada cirúrgico. O que era? É o que a gente chama de adenite mesentérica. Os linfonodos, que são uma rede linfática que a gente tem dentro do abdômen, que serve para proteção, por causa da infecção pelo Covid, ficavam todos edemaciados, dolorosos, e o paciente simulava um abdômen agudo. Parecia que ele estava com uma apendicite, parecia que ele estava com uma diverticulite, e na verdade era Covid. Então perceba, né, e a sua pergunta é muito interessante nesse ponto, como é que uma doença pode ter, né, uma repercussão diferente, né, um outro olhar, não foi só o Covid, foi o que ela causou, né, o caos no sistema de saúde, que a gente sempre alertava, fica em casa, usa máscara, se protege. Era porque realmente dentro do hospital a gente estava vivendo todo esse caos. E é muito interessante você falar, doutora, que uma doença leva a outra. E às vezes indiretamente, né? Esse negócio do Covid, a gente ficar muito dentro de casa, deixou muitas pessoas estressadas, né? Desenvolveu estresse, outros transtornos, né? Como que o estresse, ele interfere em uma queixa abdominal? Porque às vezes você está estressado, você tem aquela dor no estômago, aquela queimação. Logicamente que a gente já viu que não é por causa disso que eu vou no hospital, né? Mas como que esse estresse, esse estado mental que eu tô vai influenciar nessa minha queixa abdominal? Interfere muito, né? A gente sabe, quem já trabalhou em pronto atendimento, eu trabalhei durante muitos anos, por exemplo, em UPA, né? Então a gente está acostumado a receber todo tipo de paciente, clínico, cirúrgico, né? De todos os tipos. E a gente percebe que o estresse, a ansiedade, né? O estado mental daquela pessoa interfere muito e interfere nos sintomas gastrointestinais. Quem nunca ficou muito nervoso antes de uma prova, né? Quando a professora dá a prova muito difícil e não teve uma diarreia? Quem não teve uma vontade de vomitar, quem não teve uma vontade de sair correndo, né? O estresse, né? A liberação de adrenalina no corpo provoca todos esses sintomas e pode provocar também uma dor abdominal importante. E aí que eu falo, você comentou, falou, não é pra gente ir para o hospital. Não, pode ir para o hospital. Seja avaliado, seja visto. O que não pode é, às vezes, ficar em casa achando que isso é normal, achando que é por causa do estresse e não ser avaliado. Não tem problema nenhum ir para o hospital a qualquer momento, ser avaliado e ser descartado que aquela dor é relacionada a isso. Quando eu trabalhava na UPA eu via muito, às vezes chegava aquela senhorinha à noite, né, quase madrugada, falando, tô com muita dor no abdômen, às vezes referindo dor no peito, né, e aí você começava a conversar e era, porque meu filho tá me dando problema, tá usando droga, tá coisa, só com a conversa, só a pessoa já aliviava os sintomas. Então, só vai saber disso o médico que avaliar, necessariamente o cirurgião não. Qualquer médico, né, que tenha um mínimo de empatia, na verdade a nossa profissão ela passa muito pela empatia, né, eu não consigo enxergar um médico que se forme em medicina, um estudante como vocês, que não tenha como objetivo aliviar a dor, e aliviar a dor em todos os sentidos, né, passa pelo
esse sentido emocional também. E uma outra coisa, só um outro aspecto do que você citou, né, que aumentou muito o estresse das pessoas, consequentemente aumentou muito os traumas também. Não sei se vocês sabem, mas começou a aumentar, por exemplo, violência doméstica, né? O fato das pessoas ficarem muito presas em casa. O que a gente recebeu no hospital de facada entre familiares, né? Uma pessoa esfaqueando a outra porque realmente estava insuportável a convivência, né? E a gente acha até engraçado, né? Mas realmente foi muito grave, né? Mulheres agredidas, né? E chegando pacientes traumatizados, né? Com traumatismos abdominais, com traumas graves relacionados ao aspecto de ter ficado confinado, o estresse, né? De ter privado a sua liberdade. Fica um alerta para você aí que está em casa. Tome cuidado, gente. Não é porque nós estamos em isolamento que nós vamos deixar de cuidar da gente, das pessoas que nós amamos e que estão com a gente. Doutora, para a gente encerrar, uma última pergunta, né? Se você pudesse resumir o nosso encontro de hoje naquele lembrete vermelho para a gente pôr na porta da geladeira e nunca mais esquecer. O que é o mais importante de uma dor abdominal? O que seria? Sempre pense que dor abdominal, como a gente começou a nossa conversa aqui, dor abdominal nunca é normal. Nenhum tipo de dor é normal. A pessoa não pode ficar com uma dor achando que, eu sempre tive essa dor, sempre... Não. Essa dor já começou há uns meses, vai passar, vai melhorar. Não. Dor nunca é normal. Dor é sempre um sinal de alerta de que tem alguma coisa errada. Então, não espere. Se eu tiver que deixar um recado, não espere para ser avaliado. Porque a nossa maior dificuldade, como eu comentei, né, ao longo das perguntas aí, é quando chega um paciente que a gente já não tem muito o que fazer. O que a gente não tem o que fazer do ponto de vista cirúrgico? Claro que a gente sempre tem o que fazer pelo doente. Mas quando chega um paciente que está tão avançada a doença e ela poderia ter sido diagnosticada lá atrás. Então, sentiu dor, achou que não está bem, e isso é muito interessante, é o que eu te falei, a gente se conhece. Vai chegar a vizinha e vai falar, toma um chazinho que melhora. Vai chegar o pai e a mãe e falar, não, isso aí é normal, né? Vai chegar, que você estava comentando antes da gente começar, o gordinho, né? Comeu demais, por isso que dói. Não, a gente se conhece. Quando é uma dor e quando liga um alerta dentro de você, não, isso que eu estou sentindo não é normal, essa dor é estranha. Procure orientação, procure avaliação de um especialista, tá, gente? Quando eu falo especialista, né? Quem que pode avaliar uma dor abdominal? É o cirurgião geral? Dentro do hospital normalmente vai ser, mas pode ser o médico da saúde da família, pode ser o gastroenterologista clínico, pode ser o cirurgião geral, pode ser o gastroenterologista cirúrgico, pode ser o médico da sua confiança, pode ser o dermatologista que vai te avaliar com cuidado, não tem problema nenhum, contanto que saiba fazer um bom exame, contanto que não tenha esquecido, né, quando virou especialista, que um dia foi generalista, que continua sendo médico, pode ser qualquer um. Então, o recado que eu deixo é, dor abdominal nunca é normal. E não tenham medo, né, doutora? Porque às vezes fica com tanto medo de ter que operar, de fazer uma cirurgia, que não vai, até porque não é todo caso que vai precisar fazer uma cirurgia, né? Exatamente. Então é isso. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela oportunidade da Liga de estar aqui hoje. Agradecer a professora Bárbara por ser tão solícita e disposta sempre a nos ajudar, a nos orientar e passar para o público aí também todo esse conhecimento. Muito obrigada. Imagina. E agradecemos a vocês. Então agradecemos a vocês que nos acompanharam assistindo ou escutando através do Spotify e do YouTube o nosso primeiro episódio do Café com Ciência. Agradecer a presidenta Daniele me acompanhando, me auxiliando nas perguntas e da cirurgiã Bárbara. Obrigado do fundo do coração por ter esclarecido tantas dúvidas e ter propagado o conhecimento. A gente só avança através do conhecimento, não é verdade? Então eu, Hector, encontro vocês aí no nosso próximo encontro. Muito obrigado e se cuidem.